dar um ok, beleza? Foi. Pegou? Então tá bom. Então, pessoas, vou falar um pouquinho então dessa loucurinha aí sobre criaturas fantásticas e onde brigam, basicamente para discutir quando, por que e como machos brigam pela posse de fêmea, tá bom? Isso vai envolver contar um pouquinho da minha história também nessa área. Vocês vão descobrir que eu adoro ver macho brigando com macho no campo, sem qualquer tipo de piada, imagina. Ah, mas eu vou começar contando um pouquinho da minha história, que aí vocês vão entender um pouquinho dos artigos que surgiram depois disso, tá bom? Então, olha só, antes de mais nada, eu queria agradecer todo mundo que está aparecendo aí na tela, então agradecer ao pessoal do meu laboratório, do LaSexia, basicamente porque são as pessoas que sentam para discutir as coisas comigo e me dão muito da inspiração do que eu faço hoje em dia. Agradecer a todo mundo que, direto ou indiretamente, me deu apoio ou grana, então o CAP, CNPq, o FMG, após aqui do FMG, a FAPESP, quando eu estava na Bahia, a própria UFS, tá bom? Então, de alguma forma, eles contribuíram um pouquinho para cada uma das coisas que eu vou mostrar para vocês. Então, tá bom. Então, olha só. Como o Diller falou, quando eu entrei lá no Laboratório de Ecologia Quantitativa, eu comecei a trabalhar com comportamento de libelo. Só comportamento de libelo não da mídia. Então, eu vou mudar um pouquinho a história e vou fingir que era o quê? Que era um aluno rico, entendeu? Que tinha dinheiro para ir para a América do Norte para ver comportamento de bisão, tá? Então, a gente vai olhar aí comportamento de bisão, mas isso é para mostrar um pouquinho para vocês do que eu fiz lá no início, tá bom? Então, por enquanto, eu só vou mostrar o vídeo para vocês e depois contar uma historinha por cima dele. Então, assiste aí. Já deveria ter dado play. Se tiver tela parada, alguém me fala. Está aí o bisão. Bisão, bezerrinha ali atrás, meio nervosa. Foge dos passarinhos. Nada disso me interessa muito, não. Corre atrás do viadinho. Ei, bezerro feliz. Agora quase aconteceu uma coisa que me interessa ali no meio. E agora vem. Então, tem dois machos aí. Baixa a cabecinha. Finge que não viu. Passa andando. Mostra a língua. Tem um meio maluco no meio. Só para dar uma liberdade poética. Dá a cavadinha. Opa, isso aí me interessa bastante. Rola a cabeçada, volta pro maluco que tá lá, volta pra cabeçada. Mostra uma língua e terminamos o vídeo. Então, olha só, vamos fingir que eu era, então, um aluno de graduação que estava lá, rico, assistindo esses comportamentos aí dos bisões, tá bom? Valdemar, meu orientador, estava lá comigo, tá? E ele simplesmente virou para mim e falou assim, Paulo, o que você acha que está acontecendo aí? O que acontece, gente? Na graduação, eu era um pouco, como dizer, ousado, snob, várias outras características ruins, tá bom? Mas eu tinha uma soberba meio alta. Então, quando ele me perguntou o que está acontecendo, eu falei para ele, meu amor, é óbvio o que está acontecendo, não precisa nem discutir nada. É uma briga de cabeçada entre dois machos por fêmeas. E, obviamente, o mais forte vai vencer. E sendo bem honesto, quando a gente olha para a interação macho-macho, normalmente essa é a primeira impressão que as pessoas têm, de que é uma briga e mais forte vence, tá bom? E aí, nessa hora, Paulo sempre fazia a cara, olhava para mim assim, Eu falava, E aí, o que acontece? Eu vou pegar algumas partes desse vídeo, vou dar um destaque maior para elas, para vocês entenderem tudo que estava acontecendo ali com um pouco mais de detalhe, tá bom? Então, por exemplo, teve um momento que eu falei lá que estava mostrando a língua. Na realidade, o que acontece é que antes daquela cabeçada, em praticamente todas as interações que precedem a cabeçada, esses machos eles vão vocalizar, tá bom? Então, não necessariamente rola uma cabeçada, mas necessariamente começa com uma vocalização, o que indica que, de certa forma, tem algum tipo de comunicação aí associada à interação entre machos, tá bom? Da mesma forma, isso é muito comum em bovídeo. Olha, eu chorando aqui na zoologia, mas é muito comum em bovídeo. Os machos, eles vão fazer esse comportamento aí de escavar, tá bom? Então, por exemplo, em boi, a gente normalmente vê quando o bicho está bravo, ele faz isso. E, de novo, isso envolve um tipo de exibição que o macho pode fazer para outro macho. Isso também precede a briga. Então, a gente tem alguma coisa que envolve, além de comunicação, exibições. Frequentemente, a gente chama de exibições de ameaça, tá bom? Também tem um momento que eu falei, o macho está ignorando o outro.
que acontece é que eles fazem uma caminhada lado a lado, chama caminhada paralela, tá bom? Em que normalmente eles ficam com as cabeças em sentidos opostos, e isso de novo precede o contato, aquela cabeçada que normalmente é o que chama a atenção, né? E no final a gente tem essa cabeçada, mas tem um detalhe. Na esmagadora maioria das vezes, essa cabeçada, ela é cabeça a cabeça, eles batem de frente. Raramente vocês vão ver, por exemplo, um macho tentando dar uma cabeçada na lateral, no flanco, para ficar pena no vocabulário, no flanco do outro macho, tá bom? E apesar de a gente estar falando de um bicho que pesa toneladas, que tem chifre, essas cabeçadas raramente vão levar à morte. Então a gente está falando de um negócio que parece ter um impacto enorme, mas que dificilmente o bicho vai morrer diretamente porque ele tomou, deu uma cabeçada, tá bom? Isso quer dizer, então, se eu estiver pensando em briga, não é só uma interação, não é só a porrada em si que eu estou olhando. Tem um monte de passo que é extremamente ritualizado, que precede esse momento final, que é o momento da cabeçada, e eles podem ter funções específicas. Então, é algo que é muito mais complexo como um todo do que simplesmente olhar para a porrada em si, tá bom? Mas lembra que eu tinha a soberba do demônio. Então eu falei assim, meu amor, você pode até dizer que esse negócio aí tem mais complexidade do que a gente imagina. Mas eu ainda consigo afirmar que são brigas entre machos por acesso direto às fêmeas. Posso dizer ainda que eles não matam, porque na realidade são herbívoros, então eles não matam porque eles não são capazes. E eu ainda consigo dizer que o maior está vencendo, que é mais forte. Então, ainda insistir um pouco no ponto de que, para, isso é muito fácil de entender, não é isso tudo que você está falando. E aí, de novo, a gente toma um na cara da gente, que o professor gosta de fazer isso, entendeu? Já passei por isso, entendo vocês. E aí eu vou mostrar para vocês alguns exemplozinhos específicos para cada ponto. Então, vamos pensar assim, os machos brigam por acesso direto a fêmeas. No caso do bisão, eu até diria que isso é verdade, mas isso não é verdade para animais em geral, tá bom? Então, por exemplo, se eu pensar aqui num peixinho, esse daqui todo mundo conhece, né? Acho que é beta, aquele peixe super agressivo. Aqui é um vídeo de dois machos, eles estão numa tigelinha de água e não tem fêmea, tá bom? E olha lá, um olha o outro. Opa! Opa, que dá uma coisa aí, tudo bem? Então, se vocês perceberem, isso é uma interação agressiva, de novo, entre os machos, mas não tem fêmea, não tem o estímulo, o recurso reprodutivo sendo disputado nesse caso. E mesmo assim, eles podem brigar, tá bom? Porque eles podem brigar por uma série de situações diferentes que não envolvem diretamente ter uma fêmea presente. Não matam porque não são capazes, porque são herbívoros. Aí na hora de novo assim, para de graça. Por quê? A gente está falando de um bicho que é extremamente desenvolvido, que tem um chifre, que poderia furar se, por exemplo, ele atingisse o flanco do rival. E ele também não faz isso. Mas eu peguei um caso mais extremo, que é uma cobra que chama Pseudonagia testilis, que é extremamente venenosa, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês uma briga entre dois machos. Então, esse rolinho aí, parece duas linguiças se enrolando aí no asfalto, são dois machos. E se vocês repararem, em momento algum, um macho tenta morder o outro. Tudo bem? O que ele faz é tentar ficar por cima do outro macho e abaixar a cabeça, pressionar a cabeça do macho contra o chão. Então, agora eu estou falando de um bicho que é um predador, que tem todo um aparato morfológico e fisiológico para matar outro indivíduo. E mesmo assim, durante uma briga entre machos, eles não usam isso, eles adotam uma estratégia que é muito menos arriscada quando se trata de briga por acesso reprodutivo, tá bom? E por fim, sempre tem essa lógica, a gente sempre pensa, bicho maior vai vencer, né? Porque é mais forte, quem é maior é mais forte, deve vencer a briga. E aí tem esse videozinho aqui, que eu filmei aqui no campus do FMG, numa estação ecológica que tem aqui dentro. E aí, presta atenção em duas manchinhas que vão estar no meio do vídeo, tá bom? Aqui, ó. Aí, então elas estão aqui. E basicamente isso aqui é a briga entre machos de borboleta, tá bom? E não sei se deu para reparar, mas esses machos, eles ficam voando em círculos, um perto do outro. Mas, por exemplo, não tem nenhum tipo de contato físico entre eles. Se não tem contato físico, não tem como ter injúria, não tem como ter agressão. Então fica meio estranho pensar que o indivíduo maior vai vencer porque ele é mais forte, porque a força aqui não tem relevância nenhuma, porque não tem briga de contato físico, tudo bem? Depois eu posso explicar para vocês essas brigas mais esotéricas aí, mas isso é só para mostrar para vocês que, de novo, pensar briga, olhar quando machos estão brigando entre si pelo acesso a fêmeas, a parceiras reprodutivas potencial,
é uma coisa que vai variar entre espécies e que ela não envolve só uma relação entre teve a interação e o mais forte vai vencer, tá bom? E aí, basicamente, quando o Paulo, qualquer pessoa naquele momento, me fazia uma pergunta sobre quando, por quê e como os machos brigam pelas posses de fêmea, depois que eu vi isso tudo, basicamente minha cara era essa aqui. Eu falava assim, Jesus Cristo, o que eu estou fazendo aqui nessa graduação? Eu estou todo errado, eu não consigo responder uma coisa simples dessa, eu quero morrer, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora é separar um pouquinho o quando e o porquê num grupo e o como em outro grupo para explicar um pouco mais dessas nuances das brigas, tá bom? Então, vamos para o quando e para o porquê. Então, olha só. Se eu parar para pensar, quando a briga deveria ser favorecida por seleção e, portanto, a evolução dela poderia se tornar mais provável, ou por que briga deveria evoluir, eu poderia pensar que, na realidade, eu poderia não. Essa ideia ela já surgiu lá em 77 por dois pesquisadores super importantes na área, o Emily e o Waring, que eles pararam justamente para se perguntar isso. Quando é que brigas vão ser favorecidas por seleção? Tá bom? E eles vieram com uma resposta bem simples. Quando permitir que a vitória permita que um indivíduo monopolize parceiros sexuais. Monopolizar parceiros sexuais significa pegar do total de parceiros reprodutivos disponíveis uma proporção grande quando você ganha uma briga, tá bom? E até aí eu tô linda, parece que eu já entendi o processo. Só que aí vem um terceiro ponto. Que tipo de situação, que tipo de contexto ecológico vai favorecer, então, essa maior monopolização por meio de briga? E aí a gente volta de novo para a estaca de socorro, eu não consigo estudar esse negócio. Porque não é tão simples imaginar um contexto ecológico, um tipo de ou características do hábitat que poderiam favorecer essa monopolização, tá bom? E aí tem uma série de hipóteses diferentes. E aí, para fazer um merchan da minha pesquisa, teve uma que a gente pensou que envolvia clima e dinâmica populacional, tá? Então, olha só. Eu vou pegar dois extremos aqui, um clima que a gente vai dizer que é quente e úmido ao longo do ano inteiro, vamos pensar floresta amazônica, tá bom? E um clima que ele vai ser mais variável e imprevisível, vamos pensar caatinga. Normalmente é muito seco e muito quente, mas tem períodos que acontecem de forma relativamente imprevisível, em que chove, e aí fica quente e úmido, que normalmente é uma condição mais adequada para a reprodução dos indivíduos, tá bom? Então, se eu pensar numa espécie qualquer, pode ser uma espécie de borboleta, por exemplo, num clima quente e úmido, provavelmente vai ter indivíduo nascendo ao longo do ano inteiro, porque não existe um período com uma condição muito adversa para a reprodução desses indivíduos, para o crescimento da larva, por exemplo. Mas se eu pensar num clima que é muito variável e imprevisível, provavelmente todo mundo vai nascer naquele momento em que choveu. Então, ficou adequado, tinham formas que provavelmente estavam em diapausa, algum tipo de estivação, elas nascem, reproduzem, botam os filhotes, morre todo mundo de novo, até ter um clima favorável de novo. Só que se eu pensar nisso, então basicamente eu tenho uma população que vai estar, em termos de nascimento e morte, dispersa ao longo do ano, e outra que vai estar concentrada, tá bom? Se isso aqui está disperso ao longo do ano, imagina agora que tem um macho que consegue ficar num lugar que tem uma chance de encontrar fêmea, tá bom? Se ele copulou com fêmea, e essa cópula tomou um determinado tempo, provavelmente isso não vai comprometer a chance dele copular com uma outra fêmea. Por quê? Porque pode nascer outra fêmea em algum momento e essa fêmea chegar no território. Então a chance dele conseguir copular com fêmeas em sequência aumenta, ou seja, aumenta a chance dele monopolizar a fêmea. Se por outro lado eu tenho um clima que é imprevisível e nasceu todo mundo de uma vez, enquanto um macho está copulando com uma fêmea, provavelmente outro macho está copulando com a outra fêmea disponível. Não existe essa janela de tempo grande para outra fêmea chegar. Então isso deve restringir a capacidade do macho monopolizar a fêmea. Tudo bem? Isso quer dizer que se aqui brigas permitem monopolização, eu espero então que um alto investimento em brigas seja extremamente benéfico, porque ele está associado com uma alta monopolização. Já que o investimento em briga não deveria ser tão benéfico, então o investimento deveria ser menor, justamente porque a monopolização, a capacidade de monopolização não é tão alta, tá bom? Então a gente pensou nesse negócio, a gente achou que isso estava maravilhoso, a gente falou, vamos testar esse caralho. Ai, tá gravando, não posso xingar. E aí, basicamente, o que a gente imaginou, então, é se a gente souber o clima de uma determinada área, a gente conseguiria prever a intensidade das brigas. E aí surgiu esse trabalhinho aqui, que eu não lembro o ano dele, mas em que basicamente a gente estava interessado então, em fazer um negócio que é chique, que é uma análise macroecológica, tá bom? Chora na high science aqui,
para testar, então, se num gradiente, se ao longo do globo, se borboletas localizadas ou espécies de borboletas localizadas em áreas que tivessem um clima mais estável, se as brigas nesses locais também seriam brigas de maior intensidade, tá bom? Então, basicamente, eu só recortei aqui a América do Sul para mostrar para vocês que a gente consegue prever estabilidade climática, tá bom? Especificamente, a gente usou uma classificação chamada classificação climática de Köppen, tá? E, por exemplo, esses climas que estão em azul, o azul mais escuro, eles são climas que são extremamente estáveis, tanto em termos de temperatura quanto de pluviosidade. Então, eram os locais que a gente esperava encontrar brigas super intensas entre os machos. Esses outros locais em azul, um pouquinho mais claro, e em verde, são locais que têm uma sazonalidade bem definida. Então, tem aproximadamente 6 meses de clima bom para reprodução e 6 meses de clima ruim. E a gente esperava, então, encontrar um investimento intermediário em briga aí. Até climas que são bem imprevisíveis, como eu já tinha falado da Caatinga, outros climas aqui para baixo, que a gente esperava, então, encontrar um investimento muito baixo em briga. Isso considerando só borboletas que a gente sabe que brigam, tá bom? Então, para testar esse negócio aqui, o que a gente fez? A gente foi estagiário, porque eu não sou obrigada, então eu botei estagiário para ler um monte de coisa, e ele basicamente fez uma pesquisa em vários repositórios de artigos, como o Web of Science, o Google Scholar, o Scopus, e ele procurou por tudo quanto é artigo que ele encontrava de briga de borboleta. Então, o pobre coitado ficou 2 meses tendo que investigar tudo que ele achava sobre isso. Quando ele encontrava um artigo, ele registrava o tempo de briga, que é uma medida que para a borboleta é uma medida confiável do investimento que os machos estão fazendo na briga. Ele registrava a localização em que aquele estudo foi feito. E com base na localização, a gente determinava a estabilidade climática usando aquela classificação de Köppen, tá bom? Isso aqui foi nosso resultado, tá? A gente separou o clima instável, intermediário e imprevisível, o regime climático do local. E aqui a gente tem o log da duração das brigas, tá? A gente está em log porque o dado estava banhado no Satanás e a gente precisou transformar. Então, olha só, expectativa versus realidade. Quando a gente olhou para o clima estável e para o clima previsível, ó que coisa linda de Deus, tudo bem? No estável, a gente encontrava brigas muito mais longas do que no clima imprevisível. O que, de certa forma, vai de encontro ao que a gente esperava no nosso trabalho. Mas, no intermediário, a gente achou esse demônio que ficou igual a imprevisível. Tudo bem? Basicamente foi aquela cara de, meu Deus, como é que a gente explica isso aqui? E aí o que a gente sugeriu, mas a gente não chegou a avaliar, é que mesmo num clima intermediário, como a estação ela tem uma data definida de início, uma data definida de fim, isso poderia fazer com que o período de nascimento dos adultos ele acabasse ficando sincronizado. Então, basicamente, no início da estação, os adultos todos nascem, copulam, e reproduzem para que as formas consigam crescer e se desenvolver até larvas completamente desenvolvidas no final da estação. E alguns trabalhos isolados davam suporte para essa lógica aqui, tá bom? Seguindo aqui, então, basicamente isso foi para mostrar um pouquinho, gente, sobre como é que brigas podem evoluir e que o clima ou as condições do local em que as espécies ocorrem, elas podem determinar muito da probabilidade de evolução de diferentes regimes de briga aí, tá bom? Mas a outra parte, que essa, eu diria que ela é mais estudada até, é o como essas brigas ocorrem. É basicamente entender, durante uma briga, como é que o indivíduo sabe que ele perdeu, tá bom? Pensa numa briga de borboleta, por exemplo, que não tem contato físico. Como é que um dos rivais ali, em algum momento, ele fala assim, eu acho que deu ruim, eu preciso sair, tá bom? Então, quando Paulo de novo me fez essa pergunta lá na graduação, como é que um perdedor sabe quanto que ele desiste da briga? De novo, eu faço assim, eu não sei, Deus manda um sinal e ele acha que está na hora de parar, tudo bem? É uma coisa que, no primeiro momento, não me parecia tão simples de entender, porque, basicamente, eu tenho 2 indivíduos interagindo e um deles tem que simplesmente desistir e sair, tá bom? E aí, uma possibilidade, que, obviamente, veio alguns meses depois, é de que o perdedor ele vai desistir se, eventualmente, ele já apanhou muito numa espécie que tem contato físico ou se ele ficou muito cansado numa espécie que não tem contato físico, tá bom? E aí vem como é que eu testo isso. Então, olha só, tem várias formas, mas tem uma forma que foi sugerida lá em 2003, que eu diria que é a forma mais usada hoje em dia, que é o seguinte.
Aqui no eixo Y, a gente pode usar uma medida de investimento na briga. Então, como eu falei, por exemplo, para borboleta, para libelo, para várias espécies, o tempo é uma boa medida do quanto os machos estão investindo na briga. E aqui eu posso pensar num atributo, numa característica do macho que vai representar a força dele, a capacidade de luta, tá bom? Imagina agora que em cada briga eu vou olhar exclusivamente só para o perdedor e só para o vencedor. Então, eu vou olhar separadamente para cada um. Se eu pegar só os perdedores, pensa o seguinte, ele é o perdedor. Então, a briga vai acabar quando ele se aceitar, na vida é uma aceitação, quando ele decidir que ele perdeu, tá bom? Isso quer dizer que se o perdedor demorar mais tempo para chegar no seu limiar, para perceber que ele é o perdedor, para desistir da briga, essa briga tem que durar mais tempo, concorda? O perdedor é quem define a duração da briga, não é o vencedor. O vencedor é quem continuou na interação. Então, se eu tenho um atributo aqui que determina o quanto ele consegue investir na briga, eu deveria ter uma relação assim para o perdedor. Perdedores que são mais fortes, como eles ainda perderam, eles fizeram a briga durar mais até eles perderem. Mas para o vencedor, eu não espero encontrar nada. Então, se a briga é determinada por essa regrinha aqui, o perdedor desiste quando ele chegou no seu limiar, seja de injúria, seja de cansaço, eu deveria ter uma relação positiva entre duração e uma medida de força para o perdedor, mas o vencedor não deveria ter nenhum efeito sobre essa decisão do perdedor, tá bom? Paulo, mas que viagem! Eu sei, gente, tem umas coisas na vida, né? Mas eu juro que eu gosto. E aí, isso aqui é um modelo que a gente chama de avaliação própria, ou seja, o perdedor decidiu que ele perdeu com base somente nas suas características, tá bom? Tem suporte para isso? Tem, Judite. Esse não é um artigo meu. Tem uma galera aqui que trabalhou com essa vespinha, que as fêmeas são parasitosas, perdão, os machos, eles defendem larvas, onde as fêmeas botam os ovos. Então, os machos brigam entre si pela posse dessas larvas aqui, que vão receber os ovos das fêmeas, tá? Elas precisam de... A larva dessa vespa se alimenta dessa outra larva de inseto. E aí eles foram lá e fizeram exatamente essa investigação que eu falei. Eles tinham a duração da disputa e eles tinham o peso do macho perdedor. Não existe peso negativo, tá, gente? É porque eles fizeram uma transformaçãozinha dos dados aqui. E, basicamente, quando eles olharam para o perdedor, ó que coisa linda de Deus, perdedores que tinham um peso maior, que era uma medida de tamanho importante para a capacidade de luta, fizeram as brigas durarem mais. E quando eles olharam para o vencedor, tá aqui então o peso do macho vencedor e a duração da disputa, eles não encontraram nenhuma relação. Então, por exemplo, essa vespa, naquele momento, está fornecendo um suporte de que a regra de decisão é baseada em avaliação própria. Aí, eis que vem esse meu aluno demônio, lá em 2011, na realidade, foi quando surgiu a ideia, assim, Paulo, vamos trabalhar com isso, com o libelo, vai ser o máximo, a gente vai achar a avaliação própria, vai ser linda, a gente vai ficar famoso. Tá bom, se você está dizendo, vamos lá. Então, o Romilson, ele trabalhou com essa espécie de libélula aqui, que chama Diastatus, especificamente Diastatus obscura, tá? Adoro ela, parece que ela é misteriosa. E aí, o que o Romilson fez, então, foi para campo. Ele tinha um meio de individualizar cada macho aí, e ele então observava as lutas entre os machos e media o peso dos machos também. Então ele tinha uma medida de investimento, que era o tempo, e ele tinha uma medida de capacidade de luta, que era o tamanho geral dos bichos. E aí, o que o Romilson encontrou? Primeiro, chora na animação dos meus slides agora, mas a briga, ela não era só um voo em espiral como aquele da borboleta que eu mostrei para vocês. Na realidade, ela tinha 3 etapas diferentes. Então, normalmente, quando os machos começavam a brigar, eles tinham um momento que era uma fase de aproximação. Então, eles tinham uma perseguição horizontal. Eles ficavam indo para frente, para trás, um atrás do outro. Isso bem rente ao riacho. Em alguns casos, a briga acabava aí. Em outros casos, ela mudava de fase. A gente chama isso de escalonamento. Ela ia para uma fase que tem um gasto energético um pouquinho maior. Que nesse caso, xaragaré de novo, eles faziam um voo espiral ascendente. Eles subiam vários metros para cima, 15, 20 metros. Desciam, subiam de novo, desciam, subiam de novo. Em alguns casos, a briga acabava aí. Em outros casos, ela ia até uma terceira fase, em que eles tinham contato físico. Tudo bem? Ele não conseguia animar de um jeito interessante, então aceita aí que é o melhorzinho que tá terra. Então, isso era a terceira fase. Então, toda vez que eu falar que a briga escalonou, é porque ela saiu da perseguição horizontal para a espiral ascendente ou da espiral ascendente para contato físico, tá bom? E aí ele foi fazer aquelas correlações, duração da disputa
e a gente tinha várias medidas, mas a medida mais importante foi massa corpórea do perdedor e a do vencedor. Para o perdedor, o que ele achou? Ó, coisa linda de Deus. De novo, ele encontrou que perdedores mais pesados, ou seja, com maior capacidade de luta, estavam envolvidos em brigas que eram mais longas, tá bom? Aqui tá a duração em segundo mesmo, uma briga bem rapidinha, tá vendo? 35 segundos aí, as brigas mais longas. Mas quando ele foi olhar para o vencedor, o que ele achou? Já o contrário. No caso do vencedor, ele encontrava que vencedores maiores, eles estavam envolvidos em brigas que eram mais curtas, tudo bem? Então, aqui deveria encontrar nenhum tipo de relação. E ele encontrou basicamente a relação contrária e com a mesma inclinação. Esse B aqui é a inclinação, tá bom? Nesse momento, o Romilson olhou para mim e ele fez essa cara. Ele falou assim, socorro, o que eu faço? Virou para mim, me ajuda, não sei por que deu isso. Eu falei assim, o mestrado não é meu, entendeu? Você se vira, quando você tiver uma ideia, você me fala, eu digo que você é boa. Mentira, gente. Na realidade, existe uma outra possibilidade teórica, que eu não contei para vocês, mas é o seguinte, imagina que ao invés do perdedor brigar até chegar no seu limiar, ele faz o contrário. Ambos os rivais, quando eles entram numa briga, um pode olhar para o outro e fazer uma avaliação se aquele outro parece, por exemplo, maior, do mesmo tamanho ou menor, tá bom? Se o indivíduo ele percebe que o outro é mais forte, por exemplo, ao ser maior, ele pode nesse momento já desistir da briga. E aí não é bem uma decisão própria, ele não chegou no limiar, ele avaliou o rival e decidiu se continua ou não. Isso quer dizer que quando ele está enfrentando alguém que é parecido com ele fica mais tempo na briga, porque ele demora mais tempo para determinar se ele é maior ou menor. Mas quando ele enfrenta um rival que é muito diferente, a briga deveria acabar rapidinho. Então, se o indivíduo enfrenta um vencedor que é muito grandão, ele provavelmente percebeu logo de cara que ele era menor e ele saiu da briga. E isso é um outro tipo de avaliação que a gente chama de avaliação mútua, tá bom? Que daria exatamente esse padrão. Então, quando a gente pensa aí no como eles decidem, a gente pode ter dois extremos. A avaliação própria, em que ele briga até o limite, ou a avaliação mútua, em que ele avalia seu rival e toma uma decisão. Que é o que parecia estar acontecendo com essa libélula aqui, tá bom? E aí a gente até fez uma análisezinha adicional, porque a gente falou assim, olha, se for avaliação mútua, então aquele contato físico, que é a fase que custa mais caro, que eles têm mais chance de ter uma injúria, por exemplo, ele deveria acontecer só quando dois indivíduos tiverem uma massa corpórea muito parecida. Porque quando eles tiverem uma massa corpórea diferente, não precisa chegar nessa fase, porque o menorzinho rapidamente sairia da briga. Então a gente testou aqui a probabilidade da gente observar contato físico, e aqui a gente colocou a diferença de massa entre os rivais, tá bom? Então a gente basicamente fez o peso de um menos o peso do outro. Então zero quer dizer que eles tinham o mesmo peso, até uma diferença de 45 miligramas aí, ou seja, eles eram bem diferentes. E o que a gente achou? Tcharam, resultado. Exatamente a lógica esperada pela avaliação mútua. Quando eles tinham uma diferença muito pequena, eles tinham em torno aí de 65% de chance de ter contato físico. Mas a partir daí de 25, 35 miligramas de diferença, a diferença era muito, a chance de ter contato físico era muito pequena. A briga acabava logo naquela aproximação, tá bom? Mas, óbvio, nem tudo na vida é simples, direto e fácil. Então, o que acontece? Até aqui, a gente está pensando na briga como um evento inteiro, né? Aproxima, faz esse voo espiral, depois tem contato físico. Isso é bem comum em várias espécies, dessa separação de fases, tá? Como o pisão que eu mostrei para você. Tem língua, tem pezinho no chão, joga para lá, joga para cá, e por aí vai. E aí, a gente tem um trabalhinho que saiu mais recente com esse grilo aqui, que foi bem bacana. Aqui é o seguinte, esse grilo chama Melanotes ornata, ele acontece aqui na região sudeste. E, num primeiro momento, o Gabriel, que foi o rapaz que estudou esse negócio, ele estava interessado em entender essas regras. Então, ele olhava para a briga como um todo, e ele via que, quando ele olhava para o comprimento do fêmur do perdedor e a duração da disputa, tinha aquela relação positiva, que a gente já espera para avaliação própria, mas a duração da disputa e o comprimento do vencedor, a relação era negativa, ou seja, a briga como um todo parecia que eles seguiam a avaliação mútua, tá? Mas, como eu falei, muitas espécies eles têm fases diferentes na briga. Então, isso aqui é um vídeo da briga do Melanotes ornata, tá? Esse daqui, ó, que não tem asa muito pequenininha, tem um terceiro cerco, é a fêmea.
Isso é um macho, isso aqui é o outro macho, tá bom? Então a fêmea é maior aí. Machinho tá ali, antena fêmea. Olha para as antenas, tá bom? Os dois machos estão antenando na fêmea, mas de repente esse daqui antenou esse cara. E esse deu uma curvadinha na antena, tá bom? Dá uma viradinha, nada acontece ainda. Ele começou a estridular, então ele começou a fazer aquele canto do grilo. A fêmea falou assim: eu que não sou boba, vou ficar aqui, sou obrigada. Esse deu um foda-se, foi atrás da fêmea, mas o outro continuou indo atrás. Ele sempre faz essa de tentar virar de costas aí, tá bom? Ele viu que não tem jeito, tem um macho no meio. Vai lá, encosta a patinha. O outro se confundiu, voltou a estridular. E aí pronto, agora começa a ter a parte boa. Vira, 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 vira. Aê! Vira de novo. Aê! Tudo bem? Então, se vocês repararem, eles tinham esse momento de encostar a antena e estridular. E eles tinham esse momento de dar chute. Então, basicamente, o que o Gabriel ficou achando é que essas brigas tinham duas fases. De fato, todas as brigas mostravam essa sequência que eu mostrei para vocês. Então, o que o Gabriel fez foi parar para olhar o que acontecia dentro de cada fase, ao invés de olhar para a somatória total. Então, quando ele olhou para a primeira fase, ele viu que o comprimento do fêmur do perdedor, então, de novo, é uma medida da capacidade de luta, estava positivamente associado com a duração da briga, tá bom? Mas quando ele foi olhar para o vencedor, ele achou um padrão bem bacana. Aqui da duração da disputa, de novo, é em segundos, tá, gente? Esqueci de botar a unidade aqui. E o comprimento do fêmur do vencedor, tá? E ele sabia que parte dessas brigas, elas seguiram para a segunda fase, que é a fase do chute, e essa parte que está em preto, ela não seguiu para a segunda fase. E quando ele olhou separado, então, esse conjunto de machos que encerrou na primeira fase apresentou esse padrão negativo aqui, tá bom? Ou seja, um grupo de machos fez avaliação mútua, porque estava negativo aqui e positivo aqui, mas outro grupo de machos aparentemente fez própria. Ele não fez avaliação mútua, ou seja, dentro da mesma espécie, a gente encontra então variação no comportamento, nas regras de decisão entre os machos. Não quer dizer que todos os machos estão usando a mesma regra o tempo todo, o que é muito legal, porque até então se imaginava que isso era uma característica exclusiva, inteiramente dedicada para todos os indivíduos de uma mesma espécie. E aí, para fechar, gente, já indo para a parte mais final, tem dois exemplozinhos aqui, que é o seguinte. É importante ter em mente que quando a gente pensa em briga, nem sempre vai ser só força que vai importar. E para isso, eu tenho uma metáfora que me ajuda muito, que é a metáfora do pote de sorvete, ou a saga do pote de sorvete. Pensa o seguinte, imagina que você está em casa, tá um calor dos infernos, tudo que você queria na vida era uma piscina, mas a gente é pobre, a gente não tem piscina, então a gente tenta outra coisa. E aí imagina que você vai na geladeira e você encontra um pote de sorvete, entendeu? Você tinha esquecido que você tinha comprado esse sorvete 5 dias atrás, você fala, é isso que vai salvar meu dia, tudo bem? Agora imagina que você mora com seu irmão ou com um amigo de república e ele também tem a ideia do pote de sorvete. E você sabe que se esse pote está no congelador é porque alguém já comeu parte, ou seja, tem pouco sorvete nesse caralho. Opa, xinguei de novo, não pode. Você concorda que se está hundido um calor demoníaco, você vai brigar por esse sorvete? Você quer esse sorvete, ele vai ser importante para a sua vida, tudo bem? Então, muito provavelmente, se rolar uma interação agonística, mesmo que seja de exibição, eu esperaria que você investisse muito, porque o recurso é valioso, tá bom? Mas, vamos botar agora uma outra situação. Imagina que você chegou na geladeira primeiro. Você foi correndo no pote, você abriu o pote e aí vem a trollagem morta da vida de universitário. Não era sorvete, era o demônio do feijão congelado, tudo bem? Se você descobre que é um feijão congelado e o seu amigo chegar para disputar o sorvete e ele não tinha visto o que tem dentro, concorda que rapidamente você fala assim, não, toma aí, velho, tamo junto, pode comer, tudo bem? A chance de você investir nesse recurso seria muito mais baixa, simplesmente porque ele não é um recurso tão valioso e você conhece o valor do recurso. Então, o valor que o recurso tem para cada indivíduo, ele pode determinar o quanto o indivíduo vai investir numa briga, tá bom? E aí, tem esse trabalhinho aqui de uma outra aluna minha, a Tamires, em que a gente tentou brincar um pouquinho com essa lógica, então, de até que ponto o valor do recurso pode afetar o investimento dos indivíduos nas brigas. Então, para isso, a gente trabalhou com essa espécie de libelo aqui, que é a Macrotemes
Micratira ungulata, tô doido, tá aqui no título, que é Micratira ungulata, tá bom? Então, como é que a gente foi brincar com isso? Esses machos, eles sempre disputam nessa espécie áreas que ficam no entorno de uma água parada ali, como se fosse um laguinho, que são territórios que eles podem encontrar fêmeas. Então, as fêmeas não estão lá, mas elas podem visitar esses territórios. E a gente imaginou, então, que quando eles estão brigando, uma possibilidade é que o vencedor vai ser aquele que tem maior capacidade de luta, basicamente aquele que tem mais força. A outra possibilidade seria aquele indivíduo que está mais motivado, aquele que considera que aquele recurso é mais valioso, ou a gente ainda pode ter uma mistura dessas coisas, né? Então, o indivíduo que vence é aquele que, ao mesmo tempo, tem alta capacidade de luta e também valoriza muito o recurso. Então, basicamente, a gente tinha 3 hipóteses para testar aí nesse trabalho. Investimento na briga determinado por força, investimento na briga determinado por motivação, ou investimento na briga determinado pela interação entre as duas. Como é que a gente foi testar isso, então? Então, isso aqui, esse desenho maravilhoso, é o laguinho que a gente trabalhou, tá bom? E a gente, então, marcava esses machos. Então, a gente sabia, ao longo dos dias, onde cada macho estava. E se o macho ele ficasse pelo menos um dia defendendo o mesmo território, a mesma manchinha ali, a gente deixava tudo bem delimitado, a gente considerava que esse macho era residente no território, tá bom? Então, no dia seguinte, a gente chegava lá, a gente e a Tamires, porque eu não sou obrigado, e a gente removia, perdão, a gente removia não, a gente ia numa área adjacente a esse lago e capturava um outro macho da mesma espécie. Como vocês podem ver aí, a gente pegava esse outro macho, a gente amarrava ele quase que numa vara de pescar, uma barrinha com um barbante aqui, uma linha na realidade. Esse macho estava vivo, tá bom? E aí o que a gente fazia era aproximar esse macho do macho residente. Isso quase sempre fazia com que esse macho aqui achasse que o território dele estava sendo invadido e ele partia para agressão. E o que a gente fazia era permanecer, era manter esse fantoche aqui dentro do território até que esse macho residente ou ele parasse de responder, desistisse de brigar, ou ele abandonasse o território. Isso dava um indicativo para a gente de que aquilo foi o máximo de investimento em tempo que esse cara fez pela briga, tá bom? Depois de fazer isso, a gente coletava esse cara, esperava, deixava o território ficar vazio, acendia as velas pretas, entendeu? Abria uns livros lá de macumba e rezava para que esse território fosse ocupado por outro indivíduo, que a gente chamava de substituto. Quando isso acontecia, a gente deixava esse cara ficar no território por 30 minutos, então não era mais um dia, tá? E depois de 30 minutos, a gente repetia o protocolo com esse substituto. Então, basicamente, a gente tinha um cara que estava no território há muito tempo, que conhecia o território, e a gente tinha um cara que estava no território há pouquíssimo tempo e não conhecia tão bem o território. E isso deveria afetar a motivação deles. E aí, o que a gente imaginava encontrar de resultado? Se a briga, ou se o investimento na briga fosse determinado pela capacidade de luta, e eu tivesse aqui essa linha contínua, o residente, e a linha pontilhada, o substituto, quando eu correlacionasse o tempo por um atributo, que eu acho que foi tamanho de novo, eu esperaria que ambos apresentassem uma relação positiva, mas residente não fosse muito diferente de substituto, que basicamente só a força seria importante. Se fosse a motivação e força não importasse para nada, eu esperaria então que o atributo não tivesse correlacionado com o tempo, duas linhas aqui paralelas a esse eixo, mas que, no geral, a linha de residente ficasse bem acima da linha de intruso. E se fosse uma interação, a gente esperava que residente ficasse acima de intruso e que a inclinação dele fosse mais acentuada do que a dos intrusos, tá bom? Mostrando que tanto força quanto motivação teriam efeito. Isso é o que a gente esperava encontrar, tá bom? O que a gente encontrou? Então, a mesma figura, perdão, não foi tamanho, a gente usou massa de gordura residual, é basicamente quanto que ele tem de gordura para o tamanho dele, por isso que tem um valor negativo, que são bichos que estão muito magrelos aqui. E a gente tem a duração da briga aqui, tá bom? E o que a gente encontrou foi isso aqui, ó. Ê, demônio, um monte de ponto embolado. Então, essas bolinhas vazadas são para residentes, as bolinhas preenchidas são para substitutos, e a princípio elas não têm nenhuma tendência, né, de subir ou de descer. Mas, quando a gente traçou a linha de tendência, a gente achou isso aqui, tudo bem? Os residentes, eles estavam, na média, uma duração maior que a dos substitutos. Se eu não me engano, era 2 vezes mais longo o tempo de briga aqui. Eu não lembro direito dos valores, tá bom? O que, de certa forma, dá suporte para a nossa lógica de que motivação é importante. O que foi surpreendente é que só motivação estava associado com investimento na briga, tá? E aí veio por que
que ficar mais tempo no território fez com que esse cara investisse mais na briga, né? Por que o território se tornou mais valioso? Ficando quebrando a cabeça. E aí, quando a gente parou para olhar para os dados, a gente viu que a Tamires, ela tinha gastado 125 horas de observação. A pobre coitada ficou com a bunda quadrada, sentada no lago, em dias diferentes, tá, gente? Observando esses machos. E nessas 125 horas de observação, ela observou 5 cópulas, tá bom? Isso aqui é uma das fotos dela, a máquina era ruim, desculpa. E então, em 125 horas, ela observou 5 cópulas, o que dá aproximadamente uma cópula a cada 25 horas. Então, o que isso está sugerindo para a gente? Que aqueles machos que passaram 24 horas no território, ou mais, eles têm uma chance muito grande de ter encontrado uma fêmea nesse período. E por isso eles têm uma pista de que o território era bom, porque ele recebe fêmea. Enquanto que os machos passaram 30 minutos e não encontraram com fêmea. E isso poderia explicar, então, por que a motivação foi maior. Tá bom? E para fechar, o último exemplo, um trabalhinho bem mais recente aqui já na UFMG, em que a gente estava justamente ainda investigando essa história de que até que ponto, então, a motivação ela pode ser importante para determinar investimento em briga. Então, a gente mudou de sistema, que a gente trabalhou com essa aranha, que é a Trichonephila clarips, tá bom? E aí, só para vocês entenderem a Trichonephila, ela é o seguinte, ela tem um padrão bem legal sobre relacionamentos entre os machos. Então, normalmente a gente tem essas teias grandonas, douradas, são bem comuns aqui. A fêmea, ela fica no centro da teia. E normalmente a gente encontra um macho, que a gente chama de macho central. Esse macho ele fica muito próximo da fêmea, normalmente acima dela, uns 5 centímetros para cima. Os machos são muito menores que as fêmeas, tá? Eles podem virar um manchinho fácil para ela. Só que além do macho central, essas teias normalmente têm outros machos, que a gente chama de machos periféricos, que eles ficam justamente na periferia da teia, mais distantes das fêmeas, tá bom? E aí o que acontece nesse sistema? Sempre que uma fêmea ela vai se alimentar, então, por exemplo, quando a gente, espírito de porco, jogava algum insetozinho na teia, a fêmea se alimentar, esse macho aqui, ele corria para cima da fêmea. Ele não vai para a fêmea quando ela não está comendo, porque senão ele vira comida, tá bom? E nesse momento, esses machos periféricos também corriam para o centro. E é quando a briga começava, tá? Então, normalmente, a fêmea se alimentar induzia a corrida para o centro desses machos aqui e esse outro cara ia lá brigar por ela. Só que o que acontece nesse sistema, deixa eu ver se eu botei aqui, perdão, é que as fêmeas, os machos ficam na teia das fêmeas durante todo o período de desenvolvimento da fêmea, mesmo quando a fêmea é juvenil. E fêmea juvenil não tem como copular, tá bom? Então, o que a gente imaginava é, se o macho ficar na teia da fêmea quando ela é juvenil, assim que a fêmea fizer a última muda para a fase adulta, ela é uma fêmea virgem. E fêmeas virgens e aranhas, elas têm um valor muito alto para os machos. Porque normalmente eles fertilizam a maior parte dos ovos quando as fêmeas são virgens. Quando as fêmeas já estão acasaladas, o macho que acasala com essa fêmea, ele ainda fertiliza os ovos delas, mas não tantos assim, tá bom? Então a gente imaginava que as brigas entre machos pelo acesso a fêmeas que ainda fossem juvenis, tivessem principalmente ali nos instas finais de desenvolvimento, elas fossem ser umas brigas super intensas. E esses machos podem arrancar a perna um do outro, dedo no olho, rola-molinho, é o demônio. E quando a fêmea já fosse uma fêmea adulta, que provavelmente já tinha acasalado, a gente imaginava que as brigas não fossem ser tão intensas. A gente fez isso, então, para o status da fêmea, se era virgem ou não, e a gente fez isso também para o tamanho da fêmea, porque fêmeas maiores produzem mais ovos, então elas são mais fecundas e elas podem ter um valor maior para os machos. O que a gente encontrou? Claro que nada do que a gente esperava. Então, de novo, a gente tem a duração da briga aqui e o estágio de vida da fêmea juvenil e fêmea adulta, tá bom? Não encontramos diferença. Basicamente, eles brigam com uma intensidade muito parecida, independente de ser juvenil ou de ser adulta, tá bom? Os N's aqui são gigantescos, porque tem muita aranha, então realmente não tem diferença aqui. Mas a gente viu que quando as fêmeas elas eram adultas, a maior parte das brigas escalonava. E, de novo, essa briga tinha fase. Normalmente ela começava com uma vibraçãozinha da teia, os machos ficavam vibrando a teia um para o outro, quase fazendo um dedilhamento ali. E, em alguns casos, eles iam para o confronto físico, que envolve morder as pernas um do outro. E a gente viu que a maior proporção das brigas por fêmeas adultas, quase 80% delas, envolvia esse escalonamento. E quando era juvenil, não. Então, isso aqui era o contrário do que a gente esperava, tá bom?
E aí, de novo, lá vai a gente chorar no canto, em posição fetal. E o que a gente imagina que está acontecendo aqui é que provavelmente esses machos que estão lá são os machos que já tinham fertilizado aquela fêmea. Então, ele já era o pai daqueles ovos. Ele estava simplesmente impedindo que outros machos pudessem fertilizar ela. Tá bom? E aí, basicamente, o que eu tenho de mensagem, então, para vocês levarem para casa sobre brigas animais? Primeiro, brigas entre machos, elas envolvem muito mais do que só bater um no outro, tá bom? Tem exibição, tem comunicação, tem língua, tem dedo no olho, então elas são altamente ritualizadas na maioria das espécies. O ambiente em que cada espécie evolui, como eu mostrei lá com as borboletas, ele pode ter um papel crucial tanto na ocorrência quanto na intensidade das disputas. A existência de uma briga, ela vai envolver regras de decisão, então ela pode ser tanto própria em algumas espécies, quanto mútua, e ela pode diferir entre indivíduos. E, por fim, as brigas não são decididas somente com base em força, tá bom? Fisiologia e motivação vão ser super importantes. Então, era basicamente isso, gente. Aqui está meu contato, então, se alguém depois desse negócio não tiver dúvida, quiser pedir estágio, ou se quiser mandar meme, adoro. Tá aí meu e-mail também para vocês entrarem em contato comigo. Tá bom? É isso, people. Thank you. Obrigado, Popó. Estão me ouvindo bem aí? Obrigado mesmo. Muito bom. Eu adoro, me divirto. Valeu demais, Paulo Henrique. Eu vou começar com as perguntas aqui, porque, em geral, esses alunos estão mais acanhados, né? Para ver se eles animam. E aí, galera, agora é o espaço para a gente perguntar. Já tem vários elogios aqui, Popó, da sua aula. Então, eu quero ver se eles perguntam agora para a gente aproveitar. Popó, tem duas coisas assim, que eu acho interessantes, assim, e vou fazer vou começar com uma coisa que me chama muita atenção, que é a questão de táticas evolutivas e estratégias evolutivas. Muita coisa que você pensava que era estratégia evolutiva, então vamos já definir para a galerinha, estratégia seria fixa no tempo, ela não muda. Por exemplo, peixe migra para reproduzir, isso é uma estratégia evolutiva. Já tática tem um certo grau de plasticidade, né? Ou seja, tem uma escolha, uma interação social, uma avaliação ecológica, vamos dizer ali, envolvida. Com as libelas que você estudou, com os bichos que você estudou, o que você vê mais hoje, Paulo? Você acha que as estratégias são realmente estratégias? Ou muita coisa você acha que é estratégia, agora você vê como prática, como tática? Estratégia, para mim, foi um devaneio coletivo, que a gente, em algum momento, achou que... Porque teve uma discussão... Ai, vai parecer que eu sou velho, mas enfim. Não, eu tô ficando. Vai parecer que eu sou uma bicha velha, não que eu seja bicha, eu sou hétero, bicha é o meu marido. Mas, por um tempo, teve uma discussão forte de que quanto do comportamento era geneticamente determinado ou plástico. E aí eles achavam que, se for geneticamente determinado, se não fosse mudar, seria uma estratégia. Sim. Ou não, todo mundo teria o mesmo conjunto de genes e teria a tática, né? Sim. Só que e tem um ou outro bicho que entra nisso, mas é porque foi pouco estudado. Hoje em dia, basicamente, o que tem se mostrado é que tem um componente, tem um pouco dos dois, é uma mistura. Então, genética quantitativa, parecer que eu sei o que eu estou falando, eu não sei, eu só estou replicando, mas ela mostra que, na realidade, esse negócio é uma fusão entre coisas. Então, a gente tem um componente genético que torna o bicho mais propenso a seguir uma via ou outra, uma propensão. Mas, no fundo, a decisão final, ela é plástica. Então, não é nem uma coisa completamente estratégia, mas não é uma coisa completamente tática, ela é uma fusão entre as duas coisas, entendeu? Ela tem um componente genético que afeta um pouquinho, por exemplo, tem um negócio que está à moda que é personalidade. Então, tem vários problemas, mas enfim. O pessoal define a personalidade dos bichos. Então, indivíduos que são mais corajosos, indivíduos que são mais tímidos. Né? Então, ser mais corajoso, ser mais tímido, ele tem um componente genético, mas a experiência do bicho, por exemplo, se ele tem uma interação com o predador, ele pode ser um bicho corajoso que se torna um pouco tímido. Então, é uma mistura. O bicho tímido, que tem uma experiência com o predador, ele fica muito mais tímido. Entende? Então, assim, hoje em dia eu não diria que tem essa de estratégia, mas também não diria que tem tática. É meio que uma fusão, e a discussão também não vai muito mais para esse sentido. É engraçado, porque é fenótipo, né, Popó? Que é genótipo, mas ambiente. Porque, vou dar o exemplo dos peixes, novamente. Que a gente tem que, por exemplo, a migração reprodutiva é uma estratégia.
fixa, né? Todos os peixes migram, né, de uma população. Mas os estudos estão mostrando não, que dentro de populações de espécies migradoras, tem peixes que migram muito, tem peixes que migram pouco e tem peixes que não migram. E a estratégia, evolutivamente falando, era de migração. Por isso que eu estou acompanhando, não acompanhando tanto o comportamento, mas é interessante notar isso, como que esses pilares, né, de fixos estão caindo, né? É muito mais plástico a natureza do que a gente imagina, né? O caso clássico é tática alternativa, ou estratégia alternativa. Antes se diferenciava, se chamava de tática alternativa e estratégia alternativa. Isso aí é quando você tem machos de uma população que tem comportamentos diferentes. Então, por exemplo, besouro tem besouro que o macho tem chifre, ele usa na briga, e na mesma espécie tem um macho que não tem chifre. Não tem chifre. E aí a pessoa falava, isso é óbvio que é estratégia. Aí um australiano, demônio, foi lá e resolveu alimentar diferencialmente as larvas. Ele mostrou que, na verdade, é uma tática condicional, uma estratégia condicional. A larva come muito, ela tem o chifre. Se a mesma prole ali, a larva come pouco, ela não desenvolve chifre. Então, tem a ver, o fenótipo resultante é uma interação entre ter o gene que permite o desenvolvimento do chifre, mas ter a alimentação adequada para isso. Então, é isso, assim. No fundo, a gente tratado como caixinha, coisas que são quantitativas. Exatamente. Se tem perguntas, levantem a mão, senão eu vou ficar continuando fazendo perguntas aqui, gente. Vamos lá? Então, vou fazer mais uma pergunta quando vive uma libela, senão eu dou na cara de vocês. Exatamente. Pergunta aí, galera, quanto vive uma libela, que ele vai ter que responder. Pergunta outra coisa. Qualquer outra coisa, você pergunta simples, eu não ligo, mas quando vive uma libela, eu não sei. Bom, Henrique, uma coisa assim, de comportamento que eu gosto muito de pensar, você falou uma coisa que eu acho muito legal. Os machos brigam além da fêmea. A fêmea, a seleção sexual, é um fator importante, né, nesse contexto. Eu fico pensando assim, principalmente os comportamentos ritualizados. Eu gosto muito de lembrar daquele caranguejo azul que a gente sempre brinca, os paus. Olha, assim, tudo quando a gente fala em ecologia comportamental, tem a relação de custo-benefício, né? Os trade-offs que a gente sempre... Uma coisa que eu fico importante, assim, quando a gente fala, por exemplo, de seleção de parentesco, a gente sabe que qualquer comportamento altruísta vai depender daquela relação, né? Do grau de parentesco mais o benefício ser maior que o custo. Perfeito. Agora, para comportamento ritualizado, tem uma equação parecida com essa? Qual que é o limite para um comportamento ritualizado se manter? Eu fico pensando assim, porque, você vai ter um aumento vai chegar um momento que talvez a troca, né, de agressão seja mais adaptativa do que ritualizar um comportamento. Tem algum estudo nesse sentido que mostra que é tempo? Qual que seria o limite máximo da ritualização? Acho que a pergunta é essa, nesse caso. Eu vou ter que decompor a resposta, porque é o seguinte, se as coisas que a gente faz, a gente fala assim, todo mundo concorda com aquilo que acontece. Aí você para estudar, ninguém estudou. Então, a gente já diz que é paradigma, mas quando alguém para pensar, não tem nenhuma base para aquilo. Então, por exemplo, todo mundo presume que ritualização é um negócio que é econômico. Porque ela impede que o indivíduo entre numa briga que pode ter um custo para ele. Mas, ao mesmo tempo, a ritualização ela tem custos. Por exemplo, pensando no chamaré, aquela garrinha dele, ela representa 50% do peso do bicho. Assim, você tem metade do seu peso que você tem que erguer quando passa um macho ou quando passa uma fêmea. Então, ele tem um custo de produção, ele tem um custo de manutenção. Então, assim, máximo, não tem. Basicamente, ele vai até um ponto em que, se aquilo aumentar, ele morre. Seleção natural corta. Tá bom? Mas o quanto ele vai crescer depende muito do quanto deveria depender, do quanto de benefício esse indivíduo tem. Então, o chama-maré, ele é um caso clássico porque a garra ela é usada tanto na briga entre machos pelo acesso a tocas que são reprodutivas, quanto pela escolha de parceiro. Então, uma garra grande, ela aumenta a sua chance de evitar uma briga, de ganhar uma briga e de ser escolhido pela fêmea. São 3 favorecimentos simultâneos. Então, é um dos casos mais exagerados da natureza. E tem outras espécies que o cara que perde, ele não perde tanto assim. Ele guarda caixão, ele tenta interceptar a fêmea, e isso faz com que a pressão sobre o
desenvolvimento da exibição ou da estrutura, ela fique um pouco mais relaxada. Entendeu? Isso, teoria. Dado empírico, quase não tem. É pouca coisa. Uma coisinha para bovídeo, uma coisinha ali de caranguejo, mas tudo muito anedótico, por incrível que pareça. Tem um aluno de mestrado aí maravilhoso, certo, professor, que está terminando a meta-análise com isso. Bacana. E não tem relação para nada. Porque é muito interessante, assim, que deve ter um estanque, assim, de limite, né, de investimento, que aumenta a predação. Eu fico pensando muito naquelas aves do paraíso, né, aqueles ornamentos todos, aquele ritual todo, pô, deve ter um estanque ali que é seleção natural. O estanque é seleção natural. Então, nesse caso, a gente está falando de situações em que a seleção sexual ela favorece a estrutura no sentido oposto da seleção natural. Então, chega um momento em que, basicamente, um desenvolvimento maior aumenta tanta chance de mortalidade que ele não passa daquilo. Se eu não me engano, a ave do paraíso vive num sistema que quase não tem predador vertebrado, quase não tem predador mamífero. Faz sentido. Relaxou a pressão e permitiu chegar naquela coisa exagerada. Mas, não tinha, né? Agora tá espécie exótica. Mas é isso, assim, basicamente a seleção natural seja por predação, seja por fisiologia. Fisiologicamente não é possível manter aquilo. Energeticamente não é possível manter aquilo, porque a estrutura fica muito exagerada. Sim. Legal. Tem uma pergunta que o Ítalo levantou a mão. Ítalo, fica à vontade, filho. Boa noite. Todo mundo me ouvindo? Sim, pode. Ok. A minha pergunta é um pouco mais de curiosidade, não sei também se faz muito sentido, enfim. Eu vou perguntar. O que a gente vê nessas interações é que sempre o macho está disputando a fêmea e tudo mais. Beleza. Nunca se existe, a minha pergunta é justamente isso. Existe alguma espécie ou algum momento em que a fêmea também possa gladiar por um macho, ou isso nunca acontece? Em que momento se estabeleceu, né, esse negócio aí que só o macho disputa a fêmea caga aí vendo os machos brigar, se matar por elas? A fêmea tá O que só assim. aconteceu aí? Então, excelente pergunta. E, de novo, tem dois níveis. Tem um nível de resposta que é cultural e tem um nível de resposta que é teórico. Tá bom? Beleza. Nível de resposta cultural. Lembra que sociedade historicamente é machista. Tá bom? Os pesquisadores que começaram a trabalhar com qualquer área da ciência eram majoritariamente homens, que estudavam majoritariamente machos. Tá bom? A gente tem um viés gigantesco de teoria e de trabalho voltado para macho. Trabalho que investiga como as fêmeas lidam com todas essas pressões de seleção sexual são super raros e eles felizmente, têm aumentado recentemente. E, pasmem, eles são feitos por pesquisadoras, majoritariamente. Deixa eu aproveitar aqui, nunca tinha pensado nisso, então você acha que tem esse viés de... Eu vou te dar um exemplo. Em 1977, Eminem e Orrig lançaram o artigo mais citado da história da seleção sexual. Ele é separado em sistemas de acasalamento baseado em comportamento do macho e sistema de acasalamento baseado em comportamento da fêmea. O comportamento do macho explica tudo em detalhes. Como os machos deveriam agir, como é o sistema, como eles deveriam brigar. Fêmea, você tem 3 exemplos anedóticos que sugerem espelhos do que seria com o macho, que não faz sentido nenhum. Tudo bem? De novo, ninguém parava para olhar. Ninguém lembrava que a fêmea pode ter um papel importantíssimo nas regras de decisão dos machos. A fêmea escolhe. A fêmea tem situação crítica, né? Depois que ela é fecundada, ela não necessariamente vai usar o esperma do macho. Ela pode ignorar aquele esperma, ela pode escolher o esperma. Tudo isso é dado de menos de 20 anos, gente. Sim. Então, assim, tem um viés bem forte mesmo, está claro, e pelo fato de ter pesquisador ou pesquisadora. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, fêmeas brigam. E aí, um dos poucos caras que lançou uma contribuição teórica muito importante para isso foi um cara chamado Trivers, que ele falou o seguinte: quando a gente separa, na maioria das espécies, os machos são mais agressivos mesmo. Então, quando você para para olhar, isso não quer dizer que as fêmeas não sejam agressivas, tá bom? Só que a gente imaginava que isso acontecia por quê? O que separa um macho de uma fêmea, grosso modo, é o investimento no gameta. Então, o macho ele investe muito pouquinho no gameta, ele produz uma quantidade gigantesca de gameta. A fêmea investe muito, e aí ela produz poucos gametas. Pensa aí quantas mulheres um homem é capaz de fertilizar, quantos filhos uma mulher é capaz de ter. Tudo bem? Então, a diferença é gigante. Isso quer dizer que o sucesso reprodutivo do macho está muito mais associado com fertilizar muitas fêmeas
do que com fertilizar uma fêmea. Para a fêmea, como um macho é capaz de fertilizar todos os seus óvulos, em geral, escolher um parceiro de qualidade afeta mais o processo reprodutivo dela do que copular com vários machos. A princípio, é o que se imaginar. Sim. O Trivers foi lá e falou o seguinte, isso não faz sentido. Porque o que importa é o esforço parental total. Então, imagina uma espécie que o macho, ele fertiliza a fêmea, mas ele tem cuidado paternal. Depois que a fêmea botou o ovo, o macho fica com os ovos. O macho cuida da prole. E a fêmea está liberada. Quando você pensa nisso, o esforço total agora mudou. É equivalente. Você pode ter um macho agora que está gastando muito mais do que uma fêmea. Essas espécies existem, tudo bem? Então, Jassanã, que é uma espécie de ave, isso acontece. É o macho que cuida da prole. Cavalo marinho, é o macho que cuida da prole. Opilião, tem um monte de espécies, que é o macho que cuida da prole. E assim, não é só cuidar da prole, tem outras. Cuidar da prole é mais fácil de entender. E nessa espécie, então, a gente tem essa reversão. A gente tem machos que tendem a ser mais seletivos na escolha de parceiros e fêmeas que tendem a brigar mais entre si pelo acesso ao macho. Então, a gente pode ter casos em que as fêmeas brigam pelo acesso ao macho, mas eles, no geral, parecem, eu diria hoje em dia, que parece ser mais raro. Não sei dizer até que ponto isso é viés de pesquisa. E eles são muito menos estudados. Então, encontrar trabalho de briga de fêmea por parceiro sexual é raro. Tem muito trabalho de briga de fêmea por recurso reprodutivo alimentar. O parceiro reprodutivo é mais raro, mas acontece. Jassanã acontece, cavalo marinho acontece, por aí vai. Mas, Popó, aí a gente volta naquela velha lógica, né, do surgimento até do dimorfismo. Quando você tem a formação dos gametas, a anisogamia, né? Fêmeas com gametas grandes e machos com gametas, que a gente chama de macho, né? Tem gameta pequeno. E isso, de certo modo, já não tendenciou a competição mais para aqueles bichos, vamos falar assim, que a gente chama de macho? Então, é uma etapa inicial. Só que a gente tem um monte de espécies que, por conta de outras pressões ecológicas, desenvolveram estratégias diferentes. O cuidado paternal, em alguns grupos, ele evoluiu várias vezes independentemente. E opinião é muito comum. Muito comum, por conta do tipo de ambiente que eles vivem. Então, tem uma outra parte, um outro componente teórico que envolve quando o cuidado vai ser assumido por pai, por mãe, por ambos ou por nenhum deles. Sim. Tudo bem? Isso é bem variável entre espécies. Então, o pontapé inicial é ter a diferença de gameta, mas o cuidado total, o investimento total varia. E aí, olha, coisas que começam de um jeito e caminham para o outro lado. Vamos pensar nessa espécie típica, né? Macho investindo um pouquinho, fêmea investindo muito. Isso pode criar fêmeas que são seletivas e machos que são facinhos na festa. Exatamente. Em alguns casos, evoluiu uma estratégia em que o macho que fornece algum benefício adicional para a fêmea, ele é preferido por essa fêmea. Então, ele é mais colorido, e ser mais colorido indica que, por exemplo, ele vai dar mais nutriente para a fêmea. Então, em borboleta, junto com o espermatófilo, o macho pode mandar um monte de nutriente junto. Perfeito. Ele está dando nutriente, ele tem que adquirir esse nutriente, ele tem que separar o nutriente, ele tem um custo energético agora. Ou seja, subiu o custo energético do macho, desceu da fêmea. Então, mesmo começando com o pontapé inicial, dependendo da rota evolutiva, a coisa pode começar a inverter de novo. Entendeu? Não, muito legal. E assim, eu não sei se só em mamíferos, Popó, que essa discussão de investimento em gametas, a ideia é que gameta feminino sempre é mais valioso e gameta masculino seria mais não tão valioso. Mas eu acho que foi em mamíferos mesmo que eu vi que quando você pega a soma e que, na verdade, os espermatozoides têm funções distintas, né? Que tem um espermatozoide que diminui o pH vaginal, o outro que vai não sei o quê. Que a nossa visão, por exemplo, dos gametas masculinos, que era cada um por si e Deus por todos. Quem chegar primeiro ganha. Gametas com funções diferentes. Exatamente, mas o que a teoria tem mostrado para a gente, não, que na verdade existe uma divisão de trabalho dos gametas masculinos, e aí um ganhador vai lá, ou seja, ganha para o time. Sim. Então, agora, isso eu li muito tempo atrás com mamíferos, então pode ser que é algo também, né, que a gente assume, que nem você falou, que gametas masculinos são mais baratos, mas talvez uma análise mais, né, cuidadosa, essas equações mudam um pouquinho, né?
Sim, tem drosófila que os caras mostraram que o espermatozoide, o que acontece? É uma coisa chamada competição espermática. Uhum. O macho deposita esperma na fêmea, ela tem uma estrutura para segurar o esperma, como uma espermateca. Basicamente, esse esperma aí pode competir. A fêmea, em alguns casos, consegue escolher, eu fico chocada. Qual esperma, né? Em outros casos, não. O macho que deposita mais esperma, que tem um esperma que anda mais rápido, alguma coisa assim, tem mais chance de fertilizar. Então, drosófila é um caso que tem competição espermática. E aí tem uma espécie que o comprimento do espermatozoide, se eu não me engano, é 36 vezes, eu posso estar confundindo na cifra, mas é uma quantidade absurda. Mais longo que o comprimento do macho. O espermatozoide do macho? Porque o flagelo, ele fica enrolado, ele é micro, enrolado, e o flagelo maior aumenta a locomoção, a velocidade de locomoção. Ah, que doido. Então você tem Então o investimento ali em cada gameta, ele acaba aumentando. Exato. Você tem um mini alien, então, dentro do bichinho. Que legal. Lá, tem um novelo em cada espermatozoide. Show de bola. Gente, perguntas, se deixar, eu vou perguntando. A pergunta do Ítalo foi boa, a questão das escolhas. Vamos aí, gente. Popó, até me permite, pode ter curiosidades gerais em comportamento. Você vê que eu estou fazendo várias perguntas aqui. Pode, problema não. Aí a gente vai aprendendo. Betânia. Carolina, Olivia. Começa a chamar pelo nome, sabe, Popó? Aí é a forma de... A pessoa na pressão, ela fala assim, minha internet caiu, desculpa. O Ítalo de novo. Pode falar, Ítalo. Eu tenho mais uma curiosidade. Por favor, pode falar. Por exemplo, o louva-a-Deus, né, que come o macho? Sim, a fêmea come o macho. Então, quando acontece isso, o macho voluntariamente, ele doa o seu corpo para alimentar a fêmea porque vai gerar uma prole dele, ou o louva-a-Deus, ele tem a fêmea, ela consegue neutralizar ele com algum tipo de hormônio, um golpe, sei lá, e consegue dominar ele. Tá. Eu vou te dar a resposta típica de ecólogo. Depende. Uhum. Na realidade, isso varia entre espécies. Então, a aranha também é um caso que vai muito próximo disso. A gente chama isso de canibalismo sexual. Por incrível que pareça, é o termo oficial da coisa. E aí é o seguinte, tem espécies em que o macho, ele, por exemplo, ele tem uma quantidade limitada de esperma. Por exemplo, a aranha, o macho, ele só produz esperma na hora que ele está na última muda e ele tem 2 bolotinhas de esperma, que é o que ele tem para usar na vida. Ele usa uma bolotinha na fêmea e a outra bolotinha, que pode ser na mesma fêmea ou em outra fêmea. Tem espécies que a chance do macho encontrar a fêmea é muito baixa, a densidade é baixa, então, basicamente, nesses casos, o que é favorecido na espécie é copular com a primeira fêmea que você encontra e fizer tudo que você puder. Adoro. Noites de... Então, em algumas espécies, o macho, quando ele se oferece para ser comido para a fêmea, isso vai acontecer. Então, algumas espécies de louva-a-Deus, isso acontece. Naquela viúva negra, na aranha, isso acontece. O macho se oferece. Isso aumenta o sucesso reprodutivo do macho, porque a fêmea fica mais tempo sendo fecundada por esse macho. Então, enquanto ele está sendo comido, tem uma outra estrutura que foi deixada na vagina da fêmea, que continua passando esperma para essa fêmea. Isso aumenta o sucesso reprodutivo do macho, porque ele investe mais na fêmea do que em várias fêmeas. Tem espécies que não, que o macho realmente tenta fugir, porque fertilizar mais de uma fêmea é benéfico para esse macho, mas a fêmea é capaz de tentar capturar esse macho e comer o macho. Então a gente tem os dois casos. O caso em que a fêmea ela vai mesmo, pega o macho e come, mesmo quando isso não é benéfico para o macho. E a gente tem espécies em que, ao contrário, o macho se oferece para a fêmea, porque isso aumenta a chance de fertilização e a proporção de ovos fertilizados por ele. Caramba. Ele se oferece assim porque ele já acha que já tá no final da vida dele, ou não, porque é desespero mesmo por deixar um descendente? Nenhum nem outro. É mais fácil falar da viúva negra porque ela sei exatamente o que acontece. O macho da viúva negra, ele só produz 2 conjuntos de esperma. O máximo que ele consegue fertilizar na vida são 2 fêmeas. Então, ou ele, vamos pensar evolutivamente, a gente pode ter machos que fertilizavam 2 fêmeas ao longo da vida, e a gente tinha machos que fertilizavam a mesma fêmea, tá bom? Para fertilizar 2 fêmeas, o macho ele tem que sair da teia de uma fêmea e procurar outra teia de outra fêmea,
tá bom? O que aumenta horrores a chance desse cara ser predado. Lembra que ele é basicamente uma bolinha com esperma. Ele é muito pequeno. Aham. Então, essa estratégia em que o macho fertilizava 2 fêmeas, por exemplo, ela provavelmente não foi benéfica porque a grande maioria dos machos morria. Então, ele tinha metade do investimento espermático dele em uma fêmea e 0 em outra. Aquele em que o macho se oferecia para a fêmea, ele permitia que a fêmea, enquanto a fêmea comia eles, fazia com que as 2 bolotinhas de esperma dele fossem passadas para a fêmea. Porque ela precisa ficar em contato com o espermatóforo dele para esse esperma passar. Tudo bem? Então, isso aumentava o tempo de contato. Isso fazia com que quase 100% dos espermatozoides desse cara fossem para essa fêmea. Então, a gente tem um grupo que, na média, perderia 50%, e a gente tem um outro grupo que quase 100% está indo para uma mesma fêmea. E isso foi favorecido. E sempre são comidos, esses que... Na viúva negra, quase sempre. É bem raro não ter um macho comido. Nas espécies em que os machos tentam fugir, aí varia mais. Você tem uma proporção maior de macho que ele dá o foge antes da fêmea pegar ele. Tem macho que enrola a teia na fêmea para manter ela presa. Tem macho que faz muita exibição antes de tentar interagir com a fêmea, porque as fêmeas são extremamente vorazes e elas tentam predar esses machos. Nessas espécies, copular com mais de uma fêmea normalmente é benéfico para o macho. Elas estão aglomeradas, ele consegue de teia para teia, ou, louva-a-Deus, o macho consegue achar a fêmea facilmente, a densidade é mais alta. Então, a gente tem os 2 processos acontecendo, cada um em grupos diferentes de espécies. Obrigado, professor. R$20. Depois te passo meu pé. Mais perguntas, gente? Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui para... Ô, Popó, tem certos bichos que é difícil estudar comportamento. E vai ser uma pergunta geral, pensando aí principalmente para alguns alunos meus. Por exemplo, comportamento de tartaruga. A gente sabe que as tartarugas, elas vão para as praias e simplesmente ovipõem lá. Tem mais alguma coisa que a gente sabe? Porque eu nunca li nada assim de comportamento, como que é, qual que é o investimento. Você já viu alguma coisa nesse Vamos sentido? lá. Tartaruga é fofofauna. Fofofauna é um caso à parte. Fofofauna, normalmente, você tem um apelo social maior. Você consegue mais dinheiro, você consegue fazer umas coisas mais fancy, tá bom? Sim. Então, tartaruga tem bicho que é chipado, que tem informação de satélite, então sabe rota migratória, para onde que vai, quanto tempo vive, então informação detalhada. E aí, de novo, a gente tem muita diferença, né? Então, por exemplo, você pega o Brasil, que tem muito investimento em ciência, não dá para fazer umas coisas muito com bicho, por exemplo, aranha. As pessoas querem matar aranha, elas não querem ajudar. Libélula, elas querem o brinco da libélula, mas ela sai correndo, ele vai me comer, a bicha nem morre. Mas tem muitos trabalhos, principalmente fora, que aí eles se conhece muito detalhes sobre os grupos que a gente sabe a hora que acorda, a hora que faz o cocôzinho, quanto de esperma produz, quantas vezes que sabe muito sobre isso. Tem grupos que a gente virtualmente não sabe nada e isso tem um viés regional muito grande. Então, tartaruga é um grupo que sabe bastante. Baleia se sabia pouco, mas a gente sabe bastante. Tem algumas dificuldades inerentes de amostragem, principalmente bicho marinho é mais difícil, mas grandes mamíferos, sabe horrores desses bichos, né? Todo detalhe deles, entendeu? Aí você já pega grandes mamíferos brasileiros. Muito pouco. É porque eu falo justamente assim, a gente está começando a fazer um trabalho sobre tartarugas aqui da Amazônia, né? O Podoquemes e por aí vai, né? Cara, é uma ausência de formação de biologia básica, né? Total. E assim, é uma coisa que eu falo muito com os alunos, assim, não existe trabalho pequeno, existe ideia inovadora, não tem assim, qualquer trabalho com uma pergunta boa, ele vai trazer um conhecimento novo. E como a gente está aqui, por exemplo, numa área que está perto do mato ainda, né? Então a gente tem muito de coisas de biologia básica interessante que pode ser feito e eu sempre incentivo eles a fazer. Eu acho que o comportamento é algo tão rico nesse sentido de produzir informação de biologia básica, né, Popó?
Eu diria mais que isso. Se você não tem uma informação básica sobre uma determinada espécie, você nunca vai conseguir fazer a parte avançada. Se, Uhum. eu quero estudar, sei lá, qualquer característica genética, não sei o que lá, do bicho em laboratório, vou fazer os cruzamentos, fazer isso. Se você não sabe nem como o bicho reproduz, onde ele reproduz, quando ele reproduz, não tem como você fazer isso. Qualquer coisa que você fizer em laboratório, você não sabe se foi um efeito do laboratório sobre o que está acontecendo com o bicho, ou de fato é o que representa o que acontece no sistema natural. Então, assim, a gente tem problemas, dificuldades bem grandes para lidar com, principalmente quando a gente pensa em conservação hoje em dia. É foda espécie a espécie, em países mega diversos. Sim. É difícil. E a gente precisa recorrer a informações que são mais gerais. Uhum. Sem a informação de base, se a gente vai pensando em como lidar e manejar a espécie, não tem como. Assim, a gente precisa da informação básica e a informação básica é comportamental. Sorry, é o que a gente faz. É o que a gente tem. É o que a gente tem. E aí é isso, a gente está falando de, por exemplo, o Brasil, que é um país que tem muito menos tempo de ciência, com uma diversidade muito maior de espécies, e que basicamente qualquer bicho que você pega aí na praça para estudar, se for invertebrado, é bicho que não tem trabalho. É zero. Então, assim, você não tem para tartaruga. Tudo bem? Que é um bicho que as pessoas vão comer, já conhecem, mas geralmente são bichos que elas não têm interação. E é isso, assim, eu obviamente adoro fazer isso, acho que traz um monte de ideia bacana, treina raciocínio lógico na gente, mas também tem uma informação aplicada importante. Perfeito. Mais perguntas, gente? Senão eu vou liberar o Paulo Henrique. O Popó, BH tá em transe aí, parece que tá tendo jogo do Galo, né? Eu acho que sim, tá uma buzinação Eu tô ouvindo, eu acho que tá tendo link agora. Caralho, de buzina. Deve ter ganhado alguma coisa. Deve ter ganhado. E aí, turma? Mais perguntas ou eu posso liberar o professor Paulo Henrique? Não tem. Se alguém tiver curtido essas coisas, tiver mais interesse em comportamento, também dá uma olhada. Meu laboratório tem o Instagram, @lasexia. Ai, só Gal foi campeão. Então, dá uma olhadinha lá. Lasexia, só procurar Lasexia no Instagram. A gente faz postagens semanais de várias coisas de curiosidade, pesquisa, de pesquisadores e por aí vai. Beleza? E aí não é só de briga, não, geralzão. Beleza, Popó. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo. E pelo tempo, pela aula. Espero que isso incentive alguns aqui, quem sabe, a enveredar pelo comportamento e trabalhar com você aí na UFMG, né? Aí eu nego que eu não sou obrigado. É simpático até certo ponto, né, Popó? Mas é isso, cara. Muito obrigado. Obrigado pelo tempo. Qual que é o Instagram? Tô tentando achar aqui, não tô... Passa o Instagram pros meninos aí, Paulo Henrique. Lasexia. Botei no chat, que eu falei em inglês. Então tá bom. É isso, meu amigo. Obrigado mais uma vez. Oi, gente, eu que agradeço. Adoro falar dessas coisas. Final de ano nós estamos em Viçosa, a gente bater um papo. É nóis. É nóis. Você vai estar por lá? Cara, no Natal não, mas depois, se estiverem lá, vocês me avisam que eu dou um pulo também. Perfeito, vamos dar um pulo lá. A gente vai ficar uns dias 5 lá. Gente, obrigado, Paulo Henrique. Obrigado mais uma vez. Valeu, abraço. Um abraço, gente. Eu vou fechar a sala por último aqui, como sempre. Valeu, Popó. Obrigado, gente. Valeu, obrigadão. Tchau, tchau.